Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de pesquisa operacional. O objetivo da aula de hoje é ainda trabalhar com esses problemas de programação linear, né? Eu trouxe um problema aqui, até tem uma apresentação dele lá no site do André Brock, que é um problema mais elaborado de otimização. Nós vamos discutir ele aqui, eu vou apresentar para vocês a solução e vocês depois vão poder implementar isso aí utilizando a solução, né, utilizando o solver. Então vamos lá, uma indústria fabrica dois tipos de produto, A e B, e assinou um contrato para fornecimento de 30 mil produtos tipo A e 15 mil tipo B. A indústria ela tem três setores, então é o processo de fabricação dos produtos, né? E que incluem a produção, a montagem e o teste de qualidade. Então, o produto, para ele ser produzido, ele tem que passar por essas três etapas. A tabela abaixo, ela mostra as horas que é utilizada para cada produto e a quantidade de horas disponíveis em cada setor. Então, para eu produzir o produto do tipo A, eu gasto 0,2 horas, né? E para produzir o tipo B, eu gasto 0,4 em produção, né? Essa é a ideia. Na próxima etapa, que é a próxima, que é montagem, aí eu já gasto 0,30 horas e 0,50 horas. E eu tenho um total de 15 mil horas. No teste de qualidade, o tempo é um pouco menor, é só 10%, né? E no produto B também 10%, que dá 5 mil horas, né, disponíveis. Então eu tenho esse problema aqui. Ó, a gente sabe que isso aqui vai virar as restrições, né? Que é a produção do tipo A, da variável A, mais a produção da variável B tem que ser menor ou igual a 10 mil. Né? Isso é um problema aqui, né? Eu tenho uma outra restrição também, que eu tenho que produzir 30 mil produtos do tipo A e tem também a produção de 15 mil produtos do tipo B. O custo unitário de fabricação dos produtos do tipo A e B é R$ 55,85 respectivamente. Pronto. Com isso eu já tenho um problema definido, só que esse exercício é um pouco mais elaborado. Ele traz uma variável aqui, que é a variável real, que eu posso terceirizar parte da produção. A indústria tem a opção também de terceirizar a produção desses produtos por R$ 67,00 o A e R$ 95,00 o B. Para minimizar os custos, quantas unidades do produto ela deve fabricar e quando e quantas deve terceirizar para honrar o seu contrato, né? Então, só corrigindo aqui, minimizar, né? Beleza. Então essa aqui é a ideia aqui por trás, né? Pode ser que eu tenha que adicionar. Nessa restrição aqui de 30 mil produtos, eu vou colocar uma variável específica para um produto A terceirizado e vou adicionar uma variável específica para um produto B terceirizado. Então, nessa minha modelagem, quantas variáveis que eu vou ter? Aí eu defini aqui na identificação de variáveis, né? Que é aquele primeiro passo nosso. Ó. Na identificação de variáveis, a quantidade do produto A produzido, ou seja, a indústria vai produzir. Eu chamei de XAP. X, A, que A é o tipo do produto, e P de produzido. Quantidade do produto B produzido, que eu chamei de XBP, que é a quantidade de B produzido. Quantidade do produto A terceirizado, que é o XAT, e a quantidade do produto B terceirizado, que é o XBT. Então, isso vai fazer parte da minha função objetivo, né? Eu vou ter aqui 4 variáveis. Por quê? Porque eu tenho um produto sendo produzido na fábrica e eu tenho o mesmo produto sendo terceirizado, sendo que o custo do produto A é 55 e terceirizado ele passa a ser 67. A mesma coisa para o B é 85 sendo produzido e 95 sendo terceirizado. Antes de discutir as restrições, eu já vou para a minha função objetivo. A minha função objetivo, ela é minimizar o custo.
né? Aqui essa palavra, a gente estava usando L de lucro, agora é custo. Por quê? Para produzir o A, 55, para produzir o B, 85. Se eu for terceirizar, é 67. Se eu for terceirizar o B, é 95. Eu tenho que minimizar aqui. Pode ser que na minha função objetivo eu não terceirize nenhum produto A e não terceirize nenhum produto B, né? Pode acontecer daqui ser zerado e aqui ser zerado, e eu só, de acordo com os meus custos e a quantidade de horas que eu tenho, e aí todos esses cálculos vão ser feitos. Pode ser que no final o solver dê que eu vou produzir tudo, né? Vou produzir os produtos A na minha indústria e os Bs na minha indústria. Mas pode ser também que aconteça de eu produzir, de eu terceirizar tudo. Acho difícil, por quê? Porque está mais barato, né? Então isso muito provavelmente não vai acontecer de eu terceirizar tudo, né? O que vai acontecer aqui a gente vai descobrir depois com o solver. Vamos para as nossas restrições. A primeira restrição é que os produtos A não podem ultrapassar 30 mil. Na verdade, não podem não. Eles têm que ser igual a 30 mil. Não é menor ou igual. Eu sou obrigado a produzir 30 mil. Por isso é que a terceirização muito provavelmente pode ocorrer, porque às vezes eu não tenho horas disponíveis de produção, né? Talvez eu tenha que terceirizar. Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu tenho que produzir 30 mil e eu gasto 0,2 horas, aqui ó, 0,2, né? Se eu multiplicar isso aqui por 30 mil, só fazendo uma conta rapidinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Só pegar a calculadora aqui, só um minuto. Então, se eu pegar 30 mil aqui, né? E colocar vezes 0,2, só aí já está dando 6 mil horas, né? E se eu pegar 15 mil vezes 0,4, só aí já está dando 6 mil horas. Então, certamente 6 mil horas mais 6 mil horas vai ultrapassar as minhas 10 mil horas disponíveis, né? Então, se eu pegar esse aqui e multiplicar por 30, esse aqui e multiplicar por 15, eu vou ultrapassar a quantidade de horas disponíveis, né? Por quê? Porque aqui vai dar 6 mil e aqui vai dar 6 mil. E eu não tenho 12 mil horas disponíveis. Então, certamente, eu vou precisar de terceirizar, porque senão eu não vou conseguir produzir. E isso vai para a minha solução, né? Aqui, ó, a minha restrição. A mesma coisa esse procedimento aqui do lado. Só que para produzir o produto B, a gente pode fazer o teste aqui, né? Dependendo do tipo de produto, talvez eu consiga, né, não ter que terceirizar. Enfim, isso tudo o solver vai resolver para nós. Então aqui, ó, o XBP mais o XBT não pode ser maior que 15 mil, né? Essa aqui é a ideia aqui por trás. Então esse tipo de abordagem aqui a gente vai ter que analisar, fazer essa comparação aqui. Ah, desculpe aqui, gente, na hora que eu fiz aqui eu coloquei o produto tipo B, multipliquei ele por 15, então ficou certinho aqui, tá? E o 0,2 eu multipliquei por 30, que é o tipo A. Só para mostrar que na produção eu iria atingir 12 mil horas, e não, ou seja, eu não ia conseguir, eu não tenho horas de trabalho disponíveis para produzir os dois. É só para esclarecer aqui essa questão, né? Já na montagem, vamos fazer o teste. Esse valor aqui vezes 30 mil, né? Deixa eu só pegar a calculadora rapidinho aqui novamente. Ó, 0,3 vezes 30, né? Já dá 9 mil. E 0,5 vezes 15 mil, eu já tenho 7.500, que também ultrapassa. Então eu não consigo produzir aqui todos, né? Então a quantidade de horas disponíveis também na montagem ela é inviável, tá? Já aqui, vamos fazer o teste aqui rapidinho, né? 0,1 vezes 30 mil vai dar 3 mil, e 0,1 vezes 15, aí eu consigo. Na qualidade eu já consigo, porque eu não vou atingir toda a quantidade de horas, eu vou atingir só
4.500 horas disponíveis aqui, né? Então, beleza. A minha primeira restrição é que os produtos do tipo A tem que ser igual a 30.000 e os produtos do tipo B tem que ser igual a 15.000, independente se vai ser terceirizado ou não. Eu tenho uma restrição aqui que é da quantidade de horas, tem que ser menor que 10.000, né? Se eu for produzir. A quantidade de horas de montagem tem que ser menor que 15.000, a quantidade de horas de teste de qualidade tem que ser menor que 5.000. Então, modelei meu problema, criei as minhas variáveis, defini a minha função objetivo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá para meu Excel, né? Fazer as minhas contas aqui, né? E aí eu vou copiar os meus valores para cá, né? Quais são os meus coeficientes, né? A gente vai adicionar os coeficientes da função objetivo, que é 55, né, reais, 85, 67 e o último aqui, deixa eu pegar, 95, né? Então esse é os meus coeficientes, beleza? Aqui, ó, eu tenho a minha função objetivo. A minha função objetivo está definida aqui. Ela é o que? A soma dos produtos da quantidade de XAP vezes 55 mais a quantidade de XBP vezes 85 mais a quantidade de XAT vezes 67 mais a quantidade de XBT vezes 95. Essa é a minha função objetivo já definida aqui, né? Então, é por isso eu defini qual que é a minha função objetivo, né? Lembrando que eu tenho que minimizá-la. Por quê? Porque é custo, então eu tenho que minimizar os custos, né? Aqui eu defini já 5 restrições e aqui eu vou colocar os coeficientes de cada restrição, né? Então eu vou voltar aqui, só habilitar aqui para a gente entender melhor, ó. Vou pegar na minha primeira restrição aqui, ó, XAP, aqui eu tenho um umzinho aqui, né? Como se aqui eu tivesse um representado, né? Não, Ctrl Z aqui eu também tenho um, e nessa minha equação aqui eu tenho 0xBP e 0xAT. A mesma coisa acontece para essa situação aqui embaixo, só que considerando o produto tipo A. Eu tenho 0xAP e 0xAT, né? E eu tenho um BP e um BT. Então, eu tenho que adicionar essas restrições aqui no meu Excel. Então, vou adicionar para vocês aqui, só um minutinho. Então, do XAP naquela primeira, né, eu tenho 1 e do XAT eu tenho 1. Dos outros eu tenho 0 e 0 e isso aqui tem que ser igual a 30.000. Essa aqui é a ideia. Por outro lado, na minha segunda equação, eu tenho que é 15.000 produtos do tipo B, né? Aqui eu vou produzir 0, um desse, aqui 0 e aqui um desse, né? Que são os meus coeficientes. Então tá aqui as minhas primeiras duas restrições, né? Beleza. Agora vamos voltar aqui para o nosso documento, para a gente pegar e entender as três últimas. Aqui é a produção, né? E as horas de produção, montagem e teste de qualidade. Observe que eu não tenho nessas minhas inequações as variáveis XBP, XBT, né? Então aqui eu estou trabalhando só com as minhas variáveis que são XAP, né, e XBP. Não, eu não tenho aqui no meu modelo o que é terceirizado. Então eu não tenho XAT e não tenho XBT. Essa aqui é a ideia, eu expliquei errado. Então eu só tenho o que é produzido, que é o XAP e o BP. AP de A produzido e BP de B produzido. Então a soma disso aqui não pode ultrapassar 10.000. A soma não pode ultrapassar 15.000 e a soma não pode ultrapassar 5.000. Então, eu não uso aqui variáveis terceirizadas no meu modelo, né? Então, eu já posso colocar tudo que é terceirizado, né? Eu já posso zerar aqui, ó. Então, isso aqui eu vou zerar.
Vou voltar para o Excel aqui, só um minuto. Não tinha voltado, deixa eu voltar aqui para o Excel. Então aqui eu já zerei, né? Porque tudo que é terceirizado não fazem parte dessa minha restrição. E aqui eu vou adicionar os valores, né? Que eu já tenho aqui mais ou menos decorado, que é aqui o 02, aqui o 04, né? Aqui o 03 e o 05, que é o processo de montagem, né, as horas, e aqui qualidade 0101, né? Lembrando que esse cara aqui, ó, é no máximo 10 mil, esse cara aqui é no máximo 15 mil e esse cara aqui é no máximo 5 mil, né? E aqui tá as minhas restrições definidas, ó, que é a soma dos produtos, né? Então eu estou pegando a variável, né, o G5, que é o 1 aqui, multiplicando pelo valor da quantidade de XAP, mais H5 vezes XBP, né, mais I5 vezes XAT e mais J5 vezes o XBT aqui, né? Então é a minha função objetiva e isso acontece para as demais, ó. Observe que sempre eu estou usando esses 4 parâmetros aqui para elas, né? Então eu tenho aqui todas as minhas restrições, aqui a minha equação definida, evidentemente que a restrição tem que adicionar lá no solver, né? E aqui eu vou habilitar agora o solver, né? Então a gente vai em dados, vou abrir o solver aqui, ó. Então a minha função objetivo, ela está definida em XAP, aqui nesse valor, né? Que é a variável B3 aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar para vocês. Acho que o solver não está habilitado, não. Deixa eu pegar aqui. Só ver se eu consigo adicionar a janela do solver aqui. Só um minuto. Estourar a janela. Beleza. Ver se ele consegue. Isto, garoto. Beleza. Deixa eu trazer ela aqui para o meu modelo, né? Vou mostrar ela também, né? Beleza, então eu tenho aqui o B3. Aqui, ó, eu vou ter as minhas variáveis. Quais são as células que representam as variáveis, né? Então eu vou adicionar aqui as minhas células que representam as variáveis. Adicionei as minhas variáveis, né? Beleza, que vai da B2 até a E2 e aqui as minhas restrições, né? As minhas restrições, elas, deixa eu só defini-las novamente aqui, ó. Vou editar aqui só para vocês verem as minhas restrições. Deixa eu adicionar aqui no meu modelo, isso, senão vocês não vão conseguir ver. Ó, essa minha restrição aí, ela se refere à primeira restrição, né? Que é a restrição 1 aí, né? A célula B5 ela tem que ser igual à célula L5, ou seja, igual a 30 mil, né? A mesma coisa acontece com a segunda restrição, né? Em que eu tenho que a célula B6 ela tem que ser igual a L6, ou seja, igual a 15 mil. E a terceira restrição, né? Deixa eu pegar aqui de novo. A terceira restrição, a célula B7, que é a restrição 3, tem que ser menor, né, ou igual a 10 mil, e as demais também seguem esse padrão, né? Ó, B8 menor ou igual a L8, que é 15 mil, e a última, né? Vou pegar aqui a última, que é B9, que é menor ou igual a L9, que é 5 mil. Então tá aí, meu sistema está pronto. Eu quero, aqui nesse caso, eu quero minimizar, né? Vou usar o método simplex, tornar variáveis irrestritas não negativas, que não faz sentido a gente ter variáveis negativas aqui para esse contexto. E vou mandar resolver. Ele vai manter a solução padrão aqui do solver e ele calculou aqui para mim. Ó, eu vou produzir 30 mil aqui do XAP, só 10 mil do XBP, então produto B eu vou produzir só 10 mil e vou terceirizar 5 mil aqui, né? E aí eu vou ter um custo de 2.975.000.
Então essa que é a ideia por trás aqui, ó, né, do meu modelo. Aqui, ó, 4.000 horas, ainda sobrou aqui nesse caso aqui, ó, como eu terceirizei 5.000, sobrou aqui 4.000 horas das 5.000 que eu tinha disponíveis, né? Aqui, por exemplo, eu tinha 15.000 horas disponíveis no processo de montagem, sobrou aqui 1.000 horas. Aqui eu tinha disponível, aqui não, aqui ele igualou, né? Ele produziu certinho as 10.000 horas disponíveis. Aqui ele atendeu a essa restrição e ele atendeu a essa restrição. Então é isso, tá aí o meu modelo, né? O meu processo aqui de mapear um problema de otimização e chegar numa solução ótima. Beleza, galera? Então é isso e até a nossa próxima aula.